Bom, pessoal, vamos começar? Podemos? Tá tudo bem aí? Faz um ok aí pra mim. Ok? David, me faz um favor. Eu, na aula passada eu estava resolvendo exercícios, né? Eu não consigo lembrar onde eu parei. Tá, pera aí um momento, professor, que eu não sei se eu anotei. Não, tudo bem, eu espero. Prof, eu acho que você só fez um. É, a A e a B. Uhum. Peraí, nós estamos falando das aulas 13 e 14, É o da lei de Isso. Coulomb. da lei de Coulomb. Nossa, só fiz um. Eu achei que eu já tivesse lá na questão número 4. Não. Mas tá bom, tá ótimo. Vamos tirar a aula de hoje então para brincar um pouquinho de exercício, tá? Então hoje a gente vai usar a lousa, mas é uma lousa estilo pipoca, tá? É uma lousa pequenininha, então eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência porque não cabe muita coisa na lousa, então a gente vai apagar várias vezes. Legal? Vocês têm pedido para os professores tirar foto da lousa? Sim. Então, O putz, pipoca geralmente tira. então, faz um favor pra mim. A hora que eu encher a lousa, me lembra de tirar foto, tá? Tudo bem? Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Bom, me lembra, eu tiro foto, tá joia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o notebook numa posição que dê pra ver melhor a lousa, tá bom? Vamos ver. Sim, tá joia. Tem uma lâmpada brilhando na lousa, né? Deixa eu ver se. Tirar um pouco da qualidade. Tá bonzinho. E aí, pessoal, dá pra ver direitinho? Sim, professor. Beleza. Então, peraí, deixa eu pegar o meu texto aqui. Questão número 2, é isso? Isso. Questão da Unesp, né? Duas partículas com cargas Q1 e Q2, separadas a uma distância d, se atraem com força de intensidade F igual a 0,18 newton. Qual será a intensidade da força de atração entre essas partículas se, item a distância entre elas for triplicada? Item B, o valor da carga de cada partícula, bem como a distância inicial entre elas, forem reduzidos à metade. Ok? Então, vamos por aqui, exercício 2. Vocês conseguem enxergar assim? Sim. Dá, dá para ler tranquilo? Tá, se alguém tiver algum problema para enxergar a lousa, avisa, tá? Tudo bem? Então, deixa eu voltar ao texto, deixa eu voltar para o início do texto aqui. Tá, são duas partículas com cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância d. Elas se atraem com força de intensidade 0,18. Tá? Então eu tenho uma situação assim. São duas partículas eletrizadas com cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância d. Segundo o enunciado da questão, essas duas partículas se atraem com forças de intensidade F igual a 0,18. Tudo bem? Tá, então antes de fazer qualquer modificação nesse sistema, vamos só aplicar a lei de Coulomb para ver como é que ficaria a lei de Coulomb aplicada a este caso. Tá? Duas partículas se atraem.
Elas se atraem, então elas têm cargas de sinais opostos, né? Tá certo? Pela lei de Coulomb, a intensidade da força de atração entre elas seria dada por F igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tudo bem? E segundo o enunciado da questão, isso vale 0,18. Tudo bem? Então até aqui, nenhuma novidade, né? Agora nós vamos fazer uma alteração nesse sistema. A alteração desse sistema qual é? A do item A. Letícia, você está aí ainda? Lê para mim. Oi, lê para mim o item A. Professor, eu acho que eu só vou ter um problema, porque eu vou ter que abrir a apostila na internet. Minha apostila tá lá em cima. Ah, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, aguenta firme aí, deixa eu pegar o... Desculpa. Sem problema, sem problema. Tá? Ô, David, você pode ler para mim? O item A? O item A. Tá. Só o item A. A distância entre elas for triplicada. Tá bom, então a única modificação que eu vou fazer nesse sistema é aumentar essa distância, né? Então a intensidade da força entre elas passaria a ser F' igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela nova distância, seria d' ao quadrado. Só que d' é 3 vezes d. Certo? Então, a nova força seria K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre 3D elevado ao quadrado. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, tá? Quando você for fazer substituição. Eu tenho mania de fazer toda substituição entre parênteses, tá? Por quê? Porque às vezes o cara na pressa de resolver a questão, quando ele olha e fala, lei de Coulomb, eu sei fazer e tal. Então o cara começa a fazer rápido a resolução da questão e na substituição ele comete um erro fatal. Se não puser entre parênteses, ele põe 3D ao quadrado. Fica-se com a impressão de que só o D está elevado ao quadrado. Mas o 3 está elevado ao quadrado também. Tá bom? Então vai fazer substituição numérica numa fórmula, procura por entre parênteses, principalmente se o fator que você vai colocar na expressão tiver sinal negativo. Ou se o fator for 2x, 3x, 5x, um múltiplo qualquer de x, põe entre parênteses. Tá? Não custa nada, mas pode salvar a sua vida. Tá legal? Olha só o que acontece agora. A nova intensidade da força F' seria K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por... Quando você eleva 3D ao quadrado, fica 9D quadrado. Certo? Tudo bem? Agora, pessoal, presta atenção aqui, ó. Tá vendo essa expressão aqui, ó? K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado, não é exatamente a nossa força F? Então, a nova força F' acabaria sendo a força F dividida por 9. Tá certo? A força F ele falou que valia 0,18, então a nova intensidade seria 0,18 dividido por 9. Portanto, a nova intensidade de força passaria a ser 0,02 newtons. Beleza? Tudo bem aí, sim ou não? Só dá um ok, cadê? Ok, professor. Ok? Alguém ficou perdido? Não? Então tá. Tá aí resolvido o item A. Beleza? Então vou pagar aqui a figura, acho que a gente não vai mais precisar dela, tá? Posso pagar? Eu gosto de você porque eu pergunto e você concorda. Então vamos lá.
David, por favor, qual é o enunciado do item B? O valor da carga de cada partícula, bem como a distância inicial entre elas, foram reduzidas à metade. Ah, então agora a modificação que eu faço a partir da situação inicial, tá? Não tem nada a ver com essa daqui. Então, a partir da situação inicial, eu vou reduzir o valor de cada carga à metade, eu vou reduzir a distância entre elas à metade. Qual vai ser a nova intensidade de força? Bom, pela lei de Coulomb, a nova intensidade de força, vamos colocar aqui F duas linhas, seria K, que multiplica módulo de Q1 sobre 2, que multiplica módulo de Q2 sobre 2, tudo isso dividido pela distância D sobre 2 elevado ao quadrado. Certo? Então, reduzir a intensidade das duas cargas à metade, reduzir a distância entre elas à metade. Vamos só dar uma ajeitada aqui, tá? O F em duas linhas seria K, que multiplica, Q1 sobre 2 vezes Q2 sobre 2 seria a mesma coisa que Q1 vezes Q2 dividido por 4. Certo? Que multiplica D sobre 2 elevado ao quadrado. D sobre 2 elevado ao quadrado é D ao quadrado dividido por 4. Tudo bem? Eu estou multiplicando aqui embaixo por 4, estou dividindo por 4. Vai acabar simplificando e vai ficar F duas linhas igual a K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Certo? Por acaso, K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre D ao quadrado é a força inicial entre elas, não é? Portanto, o F duas linhas vale 0,18 newtons. Aí, resolvida a questão. Tá bom? Tudo bem, galera? E aí? Tranquilos? Tá? Acredito que sim. Sim. Tudo jóia com vocês aí? Gi, Esther, Calil? Professor, não esquece de tirar foto. Eu não sei se... Não esquece de tirar foto. Putz, já esqueci da primeira lousa, né? Nossa, hoje vai ser o dia de tirar as fotos. Então tá, vai se ajeitando aí. Vai se ajeitando Ô, aí. professor, Oi. eu não sei se tem mais alguém, mas eu, por exemplo, tava escutando um barulho muito forte não, parece ventilador, sabe? É o Tá computador, o trabalhando? CPU, sei lá. Dá. Eu também. Nossa, cara. O som tá muito alto? O quê? Do barulho? Não, a minha voz. Sim, Ah, dá pra escutar. Normal. dá normal. Tá normal? É. Putz, você tá escutando barulho muito alto, porque o barulho que eu tenho aqui é da geladeira que tá ligada. Ah, entendi. Mas não tá tão alto. Não, o Alfredo disse que pode ser o microfone. É verdade, eu acho que é isso mesmo. Pode ser. Ô, Alfredo, tudo bom? Pode ser, olha só. Tá atrapalhando demais. Se eu for começar a mexer na configuração agora, a gente vai perder o resto da aula. Não, relaxa então, relaxa. Eu achava Tá? que era algo que dava, tipo, dava pra resolver rapidinho, só era alguma coisa que tava ligada, entendeu? Não, sabe o que aconteceu? Eu fiquei sem microfone durante uma aula. E eu acabei tendo que adiar essa aula porque eu não conseguia. E eu gastei uma madrugada quase mexendo nas configurações até descobrir o que estava desativado. Agora, eu não sei o que eu fiz nessas mexidas todas, que quando voltou o som, voltou com microfonia. E eu ainda não consegui ajustar esse microfone. Tá bom, sem problemas, prof. Tá bom, desculpa, tá? Imagina.
para você que vou passar o resto do dia consertando esse problema para não incomodar mais. Ai, não, faz isso não, tadinho. Tá bom? E olha o que você fez, Letícia. Desculpa. Não, olha só, agora eu fiquei muito mal. Eu Eu vou também. entrar na internet, vou ver se eu compro um microfone de lapela, com aqueles microfones sem fio. Tá? Tá Nada, bom. depois eu preciso dar uma olhada. Eu ainda não estou satisfeito com o ajuste que eu fiz. Eu só estou achando um milagre que eu tenha conseguido ativar de novo o microfone, porque olha, foi sem dúvida eu perdi um dia aí. Tá bom, Tá bom? desculpa. Não, imagina, tá ótimo. Foto, né? Foto. Então enquanto você se ajeita aí, eu vou tirar a foto aqui, tá? Peraí, deixa eu sair de lado aqui. Ridículo, eu vou tirar uma foto minha. Pronto. Aqui, ótimo. Pronto. Posso apagar a lousa então? Já sei, só se eu garantir que a foto saiu, tá? Tudo saiu de ponta cabeça, saiu uma beleza, mas tudo bem. Depois vocês viram a foto, tá? Tudo bem? Posso pagar então? Pode sim, prof. Então vamos de Tá bom? Cadê meu secretário? David? Oi, professor. Vamos para a próxima? Sim, pera aí rapidinho. Tá. Pronto? Pronto. É o 3, né? Uhum. Exercício 3. Tá. Quer que eu leia? Pode. Sim. Não, pode deixar. É que eu não. Vai precisar do gráfico nesse exercício. Aí não tem como. Esse é o do gráfico, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Uhum. Peraí. O gráfico mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas elétricas idênticas e pontiformes em função da distância entre elas. Considerando a constante eletrostática do meio, como K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, determine a intensidade da força F2. B, o módulo das cargas elétricas. Tá bom, então tem um gráfico para a gente brincar, né? Deixa eu ver se eu consigo reproduzir mais ou menos. Mais ou menos, alguma coisa mais ou menos assim, né? Eu sei que quando a distância vale 0,1, quanto vale a força? Fala para mim. Quanto vale a força? 9 vezes 10 elevado a 3. 9 vezes 10 a A terceira. terceira. Tá. É newtons. 9 vezes 10 a terceira, newtons, né? Então aqui a força em newtons. E aqui a distância em Metros. Ok. O F2 sobre o qual ele fala é quando a distância vale quanto? É 0,3. 0,3 metros. Tá? Então eu quero saber qual é a intensidade dessa força, F2. E no item B eu quero saber qual é a quantidade de carga das partículas. Né?
Ele disse no enunciado que esse é o gráfico da força de repulsão entre duas cargas elétricas idênticas e pontiformes. Então o valor da carga é o mesmo para as duas. Ok? Bom, vamos lá. Item A. Qual seria a intensidade da força F2? Bom, eu sei que, pela lei de Coulomb, a intensidade da força elétrica é dada pela expressão K módulo de Q1 módulo de Q2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tá certo? Como eu não vou variar o valor das cargas, como as cargas vão ser sempre as mesmas, eu posso escrever assim, eu posso passar o d ao quadrado para o outro lado e escrever que F vezes d ao quadrado, nessa situação, vai ser igual a K módulo de Q1, as cargas são iguais, né? Então é Q vezes Q. Certo? Tudo bem? Então F vezes d ao quadrado é K vezes Q vezes Q. Beleza. Ó, K vezes Q não vai mudar. Então esse valor aqui vai ser uma constante nessa questão. Certo? E se isso vai ser uma constante na questão, então eu acho que a força passa a ser função da distância. Tá? Mas como isso daqui é uma constante, eu posso escrever assim, ó. F1 vezes D1 ao quadrado vai ter que ser igual a F2 vezes D2 ao quadrado. Tudo bem? Pera, Certo? professor, desculpe, eu não entendi não. Espera aí que deixa eu tirar o enunciado aqui. Fala, David. Eu não entendi por que tipo F1 d quadrado igual a F2 d... Aqui, vou voltar, tá? Nessa questão, no item A dessa questão, eu não estou mexendo no valor das cargas, tá? Eu estou só mudando a distância entre elas. Eu vou variando a distância e a intensidade da força vai variando. Então eu estou trabalhando com a força como função da distância. Certo? Tudo bem? Então, pela lei de Coulomb, a expressão seria F igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Beleza? Se eu passar o D ao quadrado para o outro lado da igualdade, fica F vezes D ao quadrado. Vai ser igual a K vezes módulo de Q1, módulo de Q2. As cargas são iguais, eu chamei de Q. Tudo bem? Nesse exercício, esta expressão aqui, K, Q vezes Q, não vai mudar, vai ser sempre o mesmo. Eu estou mudando só o valor da distância, não é verdade? Então essa expressão aqui, K vezes Q vezes Q, é constante nessa questão. Isso não muda. Então o produto F vezes D ao quadrado dá um valor constante. Isso significa que se eu mudar a distância, vai mudar a força, mas o produto entre elas tem que dar sempre o mesmo. Então, para a situação inicial, eu teria F1 vezes D1 ao quadrado, igual para a situação final, F2 vezes D2 ao quadrado. Já que isso daqui dá sempre o mesmo valor. Dá sempre isso daqui. Entendi. Eu não tinha enxergado que dava para substituir a constante e as cargas pelo F2 e o D2. Mas agora eu já entendi já. Obrigado, Entendeu? professor. Como Entendi. vai dar sempre o mesmo valor, então Uhum. qualquer que seja o valor da distância, a relação vai dar sempre isso daqui, né? Então, F1 D1 ao quadrado acaba sendo igual a F2 D2 ao quadrado. Ambos são iguais a K aqui ao quadrado. Tá Ok, bom? obrigado, professor. Beleza? Joia? Tá bom, então agora é só colocar os valores que a gente tem no gráfico, né? O F1 é 9 vezes 10 à terceira, 9 vezes 10 à terceira, que multiplica D1 ao quadrado, portanto 0,1 ao quadrado. Isso deve ser igual ao F2, que eu ainda não sei, que multiplica D2 ao quadrado, 0,3 ao quadrado. Tudo bem? Ó, vou passar esse 0,3 ao quadrado para o lado de cá. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou ter 9 vezes 10 à terceira, que multiplica 0,1 ao quadrado, dividido por 0,3 ao quadrado. Certo?
Isto é igual a F2. Beleza? E aí, tá tudo bem? Tudo bem, galera? Agora eu vou fazer uma Sim, pergunta professor. muito difícil, de caráter esotérico, tá? A gente vai precisar de um peão e dois rostos para conseguir resolver essa questão, tá? Quanto será que dá 0,1 ao quadrado sobre 0,3 ao quadrado? É, Pronto, quanto deu? professor, não é melhor transformar em notação científica? Acho que fica mais fácil. É, também, mas olha, não tem necessidade, sabe por quê? Esse cara está ao quadrado, esse cara está ao quadrado, não tá? Os dois estão ao quadrado? Tá, então eu vou fazer mais uma passagem aqui, ó. 9 vezes 10 na terceira, que multiplica, olha só a jogada que eu vou fazer. 0,1 sobre 0,3, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a F2. Vamos ao truque? Quanto é 0,1 dividido por 0,3? Vamos fazer o seguinte, multiplica por 10 em cima e embaixo. 0,1 multiplicado por 10 dá 1. 0,3 multiplicado por 10 dá 3. 0,1 sobre 0,3 é 1/3. 1/3 elevado ao quadrado é 1/9. Portanto, 9 vezes 10 à terceira vezes 1/9 é igual a F2. Tá dando para enxergar ainda nessa parte da lousa ou não? Prof, você pode repetir o que tá embaixo? Porque não está dando pra ver. Ah, era isso, era isso. Espera aí. Vamos dar um jeitinho? Dá para ver agora? Dá sim, prof, obrigada. De nada. Beleza. Tudo bem aí? Ó, 9 vezes 10 à terceira, vezes 1/9 dá quanto, pessoal? Ó, vou escrever aqui o cantinho espremido. O F2 vai ser igual a 9 vezes 10 à terceira, vezes 1/9. Esse 9 simplifica com esse 9, portanto dá 10 à terceira newtons. Tá aí. Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim, professor. Nossa, pessoal, eu tô assim, eu tô achando que vocês estão todos horrorizados, né? Tá um silêncio absoluto aí. Tem gente cuja voz eu ainda não ouvi hoje. Tá tudo sob controle? Ó, sim ou não? Vamos fazer o seguinte, tem o chat aí do lado, né? Bota um ok só para ter certeza. Senão, fala assim, não tá tudo bem, aí a gente volta. Tá bom? Tá ok, Tá. professor? Caiane, tudo bem? Felipe, tudo jóia? Tudo certo. Ah, legal. Agora sim, agora vocês estão falando. Beleza, beleza. Tá legal. Então, peraí que eu vou tirar a foto antes da gente ir pro item B. Nós já vou guardar as fotos que é para a aula do ano que vem. A galerinha que vier no ano que vem, eu já não vou mais tirar foto da lousa, vou mandar essas mesmo. Uma Brincadeira. coisa inteligente a se fazer? Oi? É uma coisa inteligente a se fazer. Essa internet não, bicho, galera, acho que a minha internet aqui, tá tudo bem com vocês? Tá, posso pagar Sim. então? Uhum.
Gente, o barulho continua. Continua, prof. Mas, cara, não deve ser da geladeira. Tá tão baixinho o barulho da geladeira. Eu acho que é o microfone mesmo, professor. Deve ser, né? Talvez você esteja dando microfonia. Eu preciso achar a regulagem correta. Tá? Mas eu não estou muito preocupado não, sabe por quê? O bom me diz que tem uma turma do pré-vestibular que está fazendo uma vaquinha para comprar um notebook novo para mim. Tá? Eu não sei de nada disso não, hein? Você não ouviu falar? Não, o Rubão falou que a turma está fazendo uma vaquinha, só que até a semana que vem tem micro novo. Brincadeirinhas à parte, vamos lá para o item B? Vamos? B. Determine a intensidade das cargas, né? Determine o valor das cargas. Então ele tinha dito no enunciado da questão que essas duas partículas tinham a mesma, eram idênticas, certo? Portanto, elas tinham a mesma quantidade de carga. Eu sei o valor da força entre elas quando a distância entre elas é 0,1. Agora eu sei também o valor da força quando a distância entre elas é 0,3. Eu posso pegar então qualquer um desses dois pontos no gráfico para tentar achar o valor das cargas, tá? Eu vou pegar o primeiro ponto, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui e trabalhar com essas informações. Há uma dica para você. Quando as questões têm item A e B, e a pergunta do item B pode ser respondida com dados do problema ou com valores que você acabou de calcular, a minha sugestão é sempre resolva o item B usando dados do problema. Ah, mas o valor que eu calculei fica melhorzinho, tá? Tá, mas e se no item A você cometeu algum erro de conta? E se o resultado que você achou no item A estiver falso? Você vai usar o resultado do item A para resolver o item B, você perde a questão inteira. Tá certo? Então, por medida de segurança, se você puder, sempre que tiver dois itens A e B, e o item B puder ser respondido com a resposta do A ou com um dado do problema, responda com um dado do problema. Tá legal? Então vamos lá, vamos pegar aquele ponto. Quando a distância é 0,1, a intensidade da força entre elas é 9 vezes 10 a terceira. Então ficaria assim, pela lei de Coulomb, a força entre elas seria K, Q vezes Q, portanto Q ao quadrado, sobre a distância ao quadrado. Certo? Lembrando que as duas cargas têm o mesmo valor, né? Então, F vale 9 vezes 10 a terceira. Isso é igual. Puxa, ele deu o valor da constante? Deu. Deu? Quanto que era o valor da constante? É 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona, né? Uhum. 9 vezes 10 a nona, vezes Q ao quadrado, dividido por B ao quadrado. B ao quadrado, no caso, seria 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Tá, então está na hora de começar a ajeitar a expressão, né? Acho que a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mexer com as potências de 10. Porque eu estou multiplicando o lado esquerdo da igualdade por 10 a terceira e o lado direito da igualdade por 10 a nona. Então eu já vou dar uma enxugada aqui. Eu vou dividir isso daqui por 10 a terceira, dá 1, né? E vou dividir isso daqui por 10 a terceira, dá quanto? 10 a nona dividido por 10 a terceira dá 10 a sexta. Certo? Eu simplifiquei, eu dividi os dois lados da igualdade por 10 a terceira. Então, eu vou te explicar por que eu estou fazendo isso. Eu quero a carga Q, certo? A carga Q da expressão está elevada ao quadrado. Então, no final da brincadeira, para achar o valor da carga Q, eu vou ter que tirar a raiz quadrada do valor numérico que eu tiver, certo? Se eu vou ter que tirar a raiz quadrada, então eu estou ajeitando a expressão para que todo mundo nessa expressão seja um quadrado perfeito. O 10 a terceira não era, o 10 a nona também não era. Mas quando eu simplifico aqui, divido por 10 a terceira e divido aqui por 10 a terceira, ó, o 9 é um quadrado perfeito. O 9 vai simplificar, inclusive, né? Já vamos simplificar o 9 também. Pronto.
Tudo bem? Então, olha só, do lado esquerdo da igualdade sobrou 1, que é um quadrado perfeito. Tá? 10 à sexta é quadrado perfeito. 0,1 ao quadrado é um quadrado perfeito, certo? Portanto, eu já posso tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Tá? Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, fica a raiz quadrada de 1 é quanto? Nossa, gente, raiz quadrada de 1 é quanto? Professor. 1. Isso é igual. Raiz quadrada de 10 à sexta. 10 à Terceira? vezes raiz quadrada de Q ao quadrado. Q sobre raiz quadrada de 0,1 ao quadrado. 0,1. Certo? Então eu vou passar o 0,1 para cá multiplicando, vou passar o 10 à terceira para cá dividindo, vai dar 0,1 sobre 10 à terceira é igual a Q. Certo? Professor, Oi. eu não entendi por que o 10 elevado à sexta fica 10 elevado à terceira. Ah, eu Você tô colocou tirando. raiz quadrada? É, eu fiz isso. Eu Ó, pensei que não dava para tirar. não, dá sim, ó. Deixa. Eu vou escrever em vermelho aqui. Tá, Essa expressão, como é que ela está escrita, tá? Aqui tinha Tá. dado 1, né? Então ficou 1 igual. Aqui é 10 à sexta vezes Q ao quadrado sobre 0,1 ao quadrado. Certo? Como essa igualdade é verdadeira, então eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada de 1 deve ser igual a raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada de 10 à sexta vezes Q ao quadrado sobre 0,1 ao quadrado. Certo? certo. Raiz Entendi quadrada agora. mesmo. Raiz de 10 à sexta é 10 à terceira, raiz de Q ao quadrado é Q, e raiz de 0,1 ao quadrado é 0,1. Obrigado, professor. Joia? Beleza? Joia. Então tá aí. Não, tá aí nada. Quanto que é 0,1 dividido por 10 à terceira? Vamos dar uma ajeitada nessa resposta? Ó, vou fazer assim. Agora vamos pensar na tal da notação científica. 0,1 em notação científica seria 1 vezes 10 a menos 1. Dividido por 10 à terceira é igual a Q. Certo? Portanto, o Q vai ser igual. Quanto que dá 10 a menos 1 dividido por 10 à terceira? 10 a menos 4? 10 a menos 4. 1 vezes 10 a menos 4 coulombs. Tudo bem? Beleza, pessoal? Independente da maneira como você vai fazer o tratamento numérico, independente da maneira como você vai resolver numericamente a questão, você vai acabar chegando nessa resposta, tá? Eu fiz uma jogada aqui, já tirei a raiz quadrada antes, mas eu podia ter levado o Q ao quadrado até o final, e se eu tivesse levado o Q ao quadrado até o final, eu teria chegado de qualquer forma nessa mesma resposta. Tá certo? Tudo bem? Eu nem sei, é uma questão na forma de teste? Não, não é, né? Ô, professor, Aplicativo. Fala. por que o senhor considerou Q1 e Q2 como Q? É o André que está falando? Isso, Oi, André, tudo bom? tudo bem. O enunciado da questão diz que são duas partículas. Deixa eu só pegar o enunciado aqui, peraí, eu já te digo. O enunciado da questão diz assim. Cadê a questão 3, né? O gráfico Isso. mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas elétricas idênticas e pontiformes. Ok?
Então, duas cargas idênticas são duas cargas de mesmo valor. Tá certo? Então, onde estava Q1 e Q2, eu pus Q. Na realidade, eu pus Q ao quadrado, né? Q1 vezes Q2 ficaria Q vezes Q ao quadrado. Ah, entendi. Vai, André? Tá bom? Obrigado. Então, o enunciado da questão tinha me garantido isso. Aliás, essa é uma coisa importante quando a gente está resolvendo questão, principalmente se a gente está em ambiente de prova. Ambiente de prova é tenso, né? A gente está lá sorrindo, falando, não, tudo bem, eu estou de boa, mas, putz, mentira, ninguém está de boa. É um ambiente de prova, tá? E aí a gente trabalha um pouquinho tenso, existe aquela tensão de fundo que fica constante durante a prova. Essa tensão de fundo faz com que a gente tome algumas decisões precipitadas. Então, por exemplo, eu estou lá lendo a questão, tal, eu vi a questão do gráfico e depois eu comecei a ler a pergunta, e na hora que eu comecei a ler a pergunta, vem aquela coisa assim, putz, essa eu sei fazer, e vem uma ansiedade imensa para começar a questão. Aí eu começo a questão, resolvo o que eu sei, e às vezes eu me dano porque se eu tivesse lido com mais calma, tivesse tido a paciência de ler de novo, eu teria percebido que tinha informações no enunciado sobre as quais eu tinha passado batido. E essas informações mudavam a resolução da questão. E isso é hiper comum, tá? Acho que é o lado mais cruel do vestibular. É pegar o cara que é bom, é o cara que aprendeu, que estudou, que se dedicou, e fazer ele cair em armadilhas porque ele tem tensão, ele está tenso na hora de trabalhar, tá? Então, um bom ensaio para nós é lemos e entendemos a questão. Ótimo, já sabemos o que fazer? Legal. Então agora eu vou ler de novo o enunciado da questão com bastante calma para conferir se o que eu pensei está certo. Tá bom? Tudo bem? O professor já tirou foto? Ainda não. Opa, valeu. Vou tirar foto já já. Tá bom. Então, galera, ninguém tem nada mais a acrescentar nessa questão, tá tudo sob controle, a gente tá de boa assim, tá? Belezinha? Cadê os OKs? Tô vendo Ok, nenhum. professor. Ok, professor. Tudo certo. Ok, certo, Letícia, certo. Certo. Vocês sabiam que eu sou amigo do Rosso? Sabiam? Eu conheço o Rosso há uma pá de tempo. Eu acho que eu conheço o Rosso da década de 80 ainda. A gente já existia na década de 80. Tá? Conheço o Rosso daquela época. Conheço o Tião também daquela época. Quer dizer, eu conheço alguns amigos seus. Tá? E eu tenho inclusive o número do telefone do Rosso. Eu acho que eu vou ligar para ele e vou falar para ele que os alunos dele não estão fazendo direito à lição de casa. Tem nada errado aqui na lousa, gente? Essa é a coisa. Faltou mais ou menos. Aquela parte que envolve mistério. É por isso que física é um filme de terror. Sempre tem aquele mistério no final. Tá? Professor, Felipe. Fala. Felipe tinha falado. Felipe. Cadê o Felipe? Oi, professor. Oi, Felipe, tudo jóia? O que você ia falar, cara? Eu acho que faltou mais ou menos. Nossa, Felipe, nota 1000 para você. Nota 1000, cara. Olha só, nós estamos tentando achar valor de carga elétrica, não é verdade? Carga elétrica pode ser positiva ou negativa. A única coisa que ele me garantiu é que as duas cargas são iguais, não é verdade? Então eu tenho aqui uma expressão que eu vou ter que tirar a raiz dessa expressão, não é verdade? Então eu tenho que pensar assim, isso aqui é um quadrado. Os dois lados dessa expressão representam um quadrado. Se eu for tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu não posso me esquecer de colocar isso aqui, ó, mais ou menos. E essa caneta preta já era. Mas eu não posso esquecer disso daqui. Tem um mais ou menos nessa brincadeira, não tem? E se tem um mais ou menos,
Então, aqui vai ficar mais ou menos, aqui vai ficar mais ou menos, aqui vai ficar mais ou menos. Então, essa questão tem duas respostas possíveis. Para que a intensidade da força seja 9 vezes 10 a terceira, a uma distância de 0,1 metro, as duas cargas devem ter valor mais 1 vezes 10 a menos 4 coulombs, ou menos 1 vezes 10 a menos 4 coulombs. Tem as duas possibilidades. Tá legal? Então, cuidado. A matemática não muda porque ela está sendo usada na física. Tá certo? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com estas expressões onde aparece alguma coisa ao quadrado e no final você tem que tirar uma raiz. Você não pode esquecer disso, tá? Você está numa equação, a equação está no segundo grau, você vai ter que tirar a raiz. Não se esqueça que a equação do segundo grau tem duas raízes. Ou são duas raízes reais, ou nenhuma raiz real. Tá legal? Belezinha? Não ouvi. Belezinha significa não entendi, Nicas? Beleza, professor. Beleza? Então, ok. Então, fica esperto. Matemática é matemática. Aqui é tirão, aqui é roxo, aqui é o pessoal lá da matemática. Eles insistem nessas coisas com vocês sabem de montão. Mas na hora H, o entusiasmo de eu conseguir fazer a física me faz esquecer detalhes da matemática. Tá? Então, presta atenção. E de novo, lá vamos nós. É a senha que atrapalha aqui para tirar foto. Espera aí, vou tirar foto dessa luz. Cara, aula de física com uma lousa pequena são 200 mil fotos, né? Então tá, questão número 3 está resolvida? Então vamos apagar a 3 e vamos ver o enunciado da 4. Professor, posso só fazer uma pergunta? Faça. No item A da 3, se eu não tivesse tido essa visão que o senhor teve de considerar que a força 1 vezes a distância 1 ao quadrado era constante, e aí não ter feito aquela igualdade, e aí eu tivesse encontrado o produto dos módulos de Q1 e Q2 igual a 10 a menos 8. Que aí eu vou conseguir substituir e depois encontrar F2 no mesmo valor. Tudo bem, ou o senhor acha melhor eu treinar essa visão de entender que o K vezes K1 vezes Q1 vezes Q2 era constante? Então, eu acho, viu, André, que para quem está começando, eu já passei por isso 1 milhão de vezes, tá? Na década de 80, a época que eu conheci o Rosso, inclusive, eu dei muito plantão de física. Tá? Só que no começo do plantão eu era um cara sofrível. Então eu era aquele cara que o pessoal ia no plantão e depois eles saíam comentando com os colegas assim, ó, não vai de segunda-feira que tem um cara que é muito ruim. Eles deviam falar alguma coisa assim. Tá? Com o passar do tempo eu fui me ajeitando lá no plantão, as coisas começaram a funcionar melhor. Duas coisas aconteceram comigo no plantão, foram uma lição para mim. Tá? A primeira delas foi, eu não sabia nada. Então o pessoal trazia as coisas para eu resolver no plantão, eu ficava tirando da minha cabeça, sabe? Não, acho que é assim, acho que é assado, acho que é isso, acho que é aquilo. E aí eu comecei a resolver as questões e comecei a entender um pouco melhor a física. Tá? O pessoal ia lá no plantão, tirava a dúvida, eu resolvia a questão. Aí um dia um aluno virou para mim e falou, sabe o que eu acho engraçado, professor? O senhor resolve todas as questões sem usar fórmula. Aí caiu uma ficha para mim. Eu de fato não usava as fórmulas. Eu não usava as fórmulas que estavam na apostila. Eu fazia o caminho inteiro, porque eu não tinha guardado as fórmulas, mas eu tinha entendido os conceitos.
E eu comecei a reparar que então as fórmulas não eram necessárias, mas que era importante o aluno ter o conceito. Agora, claro que fórmula é atalho. A fórmula é atalho. O cara que só tem conceito, mas não guardou as fórmulas, eu sinto muito. Ele não vai conseguir fazer a prova no vestibular, porque ele vai começar do zero todas as questões. Não é para começar do zero, tem fórmula que resolve, certo? Mas tudo bem, esse foi o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu resolvia todas as questões conforme o lápis ia escrevendo no papel. Ia escrevendo, resolvendo, escrevendo e resolvendo. Aí um dia eu me toquei que eu fazia um monte de passagens desnecessárias. Aí começou a ficar muito claro para mim que eu demorava muito na resolução da questão, porque às vezes eu fazia multiplicações e depois eu dividia tudo de novo. Então eu comecei a trabalhar sempre pensando assim, tem que ser mais econômico, tem que ser mais econômico. E de repente eu comecei a enxergar soluções muito mais simples porque eu estava economizando passagens que seriam desnecessárias. Mas isso levou muito tempo, cara. Levou muito tempo. Então eu não tenho essa pretensão de que você chegue no vestibular com uma matemática afiadíssima, fala, não, na hora H eu uso um truque assim, eu uso... Não, na hora H você faz o que você conseguir fazer. Tá? Na hora H você faz o que você treinou para fazer. Tá bom? Então, não ter enxergado que f vezes d ao quadrado daria um valor constante não é problema nenhum. Só que aí, correria o risco, inclusive, do cara resolver o item B da questão antes de resolver o item A. Não é verdade? E o cara bota lá o K igual a 9 vezes 10 a nona, faz as contas, acha o valor de quê? Então está resolvido o item B. Depois ele pode voltar a resolver o item A. Vai fazer mais conta, mas vai acertar a questão. E o que está em jogo aqui é, você vai acertar ou não a questão, tá bom? Então, aquela jogada economiza passagens. O que eu fiz aqui é uma jogada que economiza algumas passagens. Tá? Necessário fazer? Não. Útil fazer? Com certeza. Com certeza. Porque eu penso assim, se eu vou fazer algumas operações durante a resolução, e depois no meio do caminho eu vou desfazer dessas mesmas operações, eu gastei tempo à toa. Se eu gastar, sei lá, 1 minuto a mais por questão da física, porque eu estou fazendo operações à toa, esse 1 minuto a mais pode significar uma questão inteira que eu ganho lá na frente. Não é verdade? Então, é isso. Quando eu estiver fazendo aqui na lousa, se vocês não entenderem, não tem importância, é só falar, tá? Fala assim, professor, dá para fazer de outro jeito? Dá, a gente vai e faz, tá? Mas eu queria mesmo que aos pouquinhos você fosse desenvolvendo essa habilidade. Essa habilidade é muito legal, você vai ver, economiza assim um monte para nós, tá? Já vou deixar bem claro para vocês, na física, eu sou preguiçoso. Terminou a física, virou matemática, eu tenho uma preguiça fantástica. Se eu não tivesse preguiça com a matemática, eu seria o Rosso, eu seria o Tirão, seria esses caras. Eu tenho uma preguiça imensa. Então eu sempre digo para os meus alunos assim, sou pela lei do menor esforço. Tá? Se não precisar fazer, eu não quero fazer. Beleza? Joia? Obrigado. Vamos lá, questão 4. Eu preciso parar com esses meus discursos, que depois os alunos vão lá falar com o Rubão. Pô, Rubão, você contratou um louco para dar aula de física. Ah não, louco é o Pipoca, né? Louco às vezes eu não sei se é o Pipoca ou se é o Pimenta. Vamos deixar o Dieguinho fora dessa. Vamos lá, questão número 4. Espera aí que eu vou pôr a apostila aqui para mim. Pronto, questão número 4. 3 cargas elétricas, Q1 igual a menos 16 microcoulombs, Q2 igual a mais 1 microcoulomb e Q3 igual a menos 4 microcoulombs, são mantidas fixas no vácuo e alinhadas como mostrado na figura. Dada a distância D igual a 1 centímetro, calcule o módulo da força elétrica resultante sobre a carga Q2. Constante eletrostática, K igual a 9 vezes 10 a nona unidades do sistema internacional. Ok? Então eu quero a resultante das forças elétricas sobre a carga Q2. Vamos lá, vamos desenhar aqui.
Exercício 4. Tenho 3 cargas alinhadas. Aqui eu tenho a carga Q1, a carga Q2, a carga Q3. Para ajudar a interpretar, eu já vou pôr o sinal das cargas, tá? Se não me engano, Q1 é negativa, né? Isso. Q2 é positiva e Q3 é negativa. É isso mesmo? Isso. Joia, beleza. Então tá. Eu quero a resultante das forças elétricas sobre a carga Q2. Então eu já vou pensar assim. Q1 atrai ou repele Q2? Atrai. Ó, o sinal das cargas. Q1 atrai Q2 por uma força de intensidade F1. Tudo bem? Q3 atrai ou repele Q2? Atrai também. Atrai também. Então atrai é uma força para cá. Por uma força de intensidade. Vou chamar de F2. Tá certo? Esqueci de pôr as distâncias. Aqui a distância ele tinha chamado de 2D. E aqui ele tinha chamado de D. Depois ele deu o valor, né? Ele falou que D valia quanto? D valia? Vale 1. 1? 1. 1 metro? Não, o quê? 1 1 centímetro. centímetro. 1 centímetro. Obrigado, amigo. Obrigado. Beleza. Então vamos lá. Essa é uma pergunta muito fácil, tá? Isso você aprendeu, você sabe fazer isso de monte nas aulas do Pipoca. Calcular a resultante de forças opostas. Como é que você calcula a resultante de forças opostas? Subtrai. Subtrai. Subtrai módulos, faz módulo da maior menos módulo da menor. Beleza? Então resolver o final dessa questão é fácil. Mas para chegar no final dessa questão eu preciso saber quem é F1 e quem é F2. Tá certo? Então vamos lá, vamos calcular. Pela lei de Coulomb, o F1 seria igual a K, que multiplica, vamos por aqui, Q1, que multiplica, não é Q1, é módulo de Q1, né? K, que multiplica módulo de Q1, que multiplica, não precisa pôr o Q2 em módulo, ele é positivo, né? Então, que multiplica Q2 dividido pela distância 2D elevado ao quadrado. Tudo bem? Eu tenho os valores numéricos, tenho tudo, né? Dá para calcular o valor de F1. Mas, calma, deixa quietinho. Vamos ver como é que seria o F2. O F2 seria o quê? Seria K, que multiplica o Q2, que multiplica módulo de Q3, porque o Q3 é negativo, certo? Sobre D ao quadrado. Tudo bem? Tá, aí eu faço as substituições numéricas, calculo, tá? Só que antes de fazer as substituições numéricas, eu vou colocar assim, eu vou fazer F2 menos F1, tá? E vou calcular até o final. Se F2 menos F1 der negativo, eu já sei que eu tinha feito o contrário, então eu só troco o sinal no final. Mas eu já vou ter a resultante, certo? Então eu vou fazer assim. Quero calcular o F2 menos o F1. Então, o F2 menos o F1 é K, Q2 módulo de Q3 sobre D ao quadrado, menos o F1, que é K módulo de Q1 vezes Q2 sobre... Já vou dar uma ajeitada aqui, ó. 2D elevado ao quadrado é 4D ao quadrado. Tudo bem? E aí, tudo bem?
Você concorda que tem gente aqui que eu posso colocar em evidência? Ó, F2 menos F1 seria igual. O que eu posso colocar em evidência? O que é fator comum para esses dois? Ó, a constante K não aparece multiplicando os dois? Pode pôr em evidência. Q2 não aparece multiplicando os dois? Pode pôr em evidência. D ao quadrado não aparece dividindo os dois? Pode pôr em evidência. Então pode pôr em evidência isso aqui, ó. K, Q2 sobre D ao quadrado, que multiplica, e aí sobra o quê? Ó, isso aqui já está em evidência, então multiplica módulo de Q3 menos módulo de Q1 sobre 4. Tudo bem aí? Sim. E agora, sob controle? Uhum. O pessoal está extremamente quieto, eu tenho até medo disso. Bom, qualquer coisa grita, tá? Desculpa, quanto que era Q3? Quanto que é o módulo de Menos Menos 4. 4. Pode Menos falar. 4 microcoulombs? Isso. Vou pôr 4 vezes 10 a menos 6. Certo? Quanto que era Q1? Menos 16 microcoulombs. Um módulo, 16 vezes 10 a menos 6. Dividido por 4. Olha só que bonitinho. 4 vezes 10 a menos 6 menos 16 vezes 10 a menos 6 sobre 4. Mas não vai dar 4 vezes 10 a menos 6 menos 4 vezes 10 a menos 6? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 0? 0 que multiplica qualquer coisa dá quanto? 0. F2 menos F1 dá 0. Qual é a resultante das forças elétricas sobre a carga lá no meio? Resposta: 0. Cadê o André? André? Tá aí? Tô aqui, tô. Então, André, se eu não pensasse isso, eu abriria essa expressão. Eu tenho o valor do K, eu tenho Q1, eu tenho Q2, eu tenho D, eu consigo achar o valor dessa força. Beleza? Aí eu venho para cá. Eu tenho K, eu tenho Q2, eu tenho Q3, eu tenho D. Eu consigo calcular o valor dessa força. Aí eu faço a resultante, uma menos a outra, dá 0. Tá? Eu vou acertar a questão. Tudo bem? Mas lembra que eu falei para você que eu sou pela lei do menor esforço? Ó, você vai multiplicar alguém por Q2. Você vai multiplicar um outro alguém por Q2. E depois vai fazer a subtração entre eles? Então você fez duas operações desnecessárias. Podia ter colocado Q2 em evidência. Você vai multiplicar esse cara por K, vai multiplicar o outro por K e depois vai fazer um menos o outro? Você fez operações desnecessárias, você poderia ter colocado K em evidência. Percebeu? Então, se você faz os cálculos aqui, você chega a resultados numéricos, quando você calcula a resultante dá 0. Beleza, acertou, nota 10 para você. Mas se você tivesse feito literal até essa passagem, quando você chegasse aqui nessa expressão, você veria que não há necessidade de fazer mais nada. Porque isto menos aquilo vai dar 0. Evitou que a gente fizesse todas as outras multiplicações. Beleza? De novo é o que eu estou falando para você. Eu não preciso fazer desse jeito. Tá? Se eu enxergar essa saída, ótimo. Senão eu faço as contas aqui, faço as contas aqui. Não tem importância. Joia? Joia, Beleza? obrigado. Tá, foco. Pode ir. Olha, essas questões que envolvem a lei de Coulomb,
quando você tem que calcular resultante de forças, tá? Na maioria das vezes, dá para economizar no caminho de resolução, tá? Então, você está treinando para a prova, está treinando para o vestibular, vai treinando do jeito que você sabe fazer, tá? Então, depois de feito, tá? Pega uma ou outra questão, olha para a resolução que você fez e fica tentando imaginar se tinha como enxugar o caminho. Você vai começar a descobrir como que faz para economizar operações. Beleza? Professor, só uma dúvida. Pode falar. Se fosse pela questão vetorial, já que Sim. elas estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, eu também já poderia supor que seria nula? Ainda não. Ainda Tá. não, André. Porque eu não tinha certeza que as forças tinham a mesma intensidade. Tá? Ah, tá. Então, Tá. se eu tiver... Agora, André, com um pouquinho de treino, tá? O cara botou aqui uma distância 2D e aqui uma distância D. Depois ele botou aqui uma carga 16 e a outra 4, já dava para perceber qual era a intenção dele. Tá? Então, numa prova teste, eu nem monto isso daqui. Numa prova teste, eu faço as coisas de cabeça, tá? Eu falo, aqui é 4 vezes isso. Aqui é 16 vezes isso dividido por 4. Ué, então, vai dar 0. Tá? Então, com um pouquinho mais de habilidade, a gente começa a enxergar o que o cara está propondo. Tá joia? Agora, na prova discursiva não tem jeito, cara. Na prova discursiva você é obrigado a fazer o caminho. Então, se você aprender a economizar, vai ser ótimo. Mas eu acho que, em princípio, a gente tem que aprender a fazer. Depois a gente pensa em economizar, tá bom? Ô Rúbia, você está me ouvindo? Sumiu. Ô Rúbia, Letícia, tá aí ainda? Oh, Tá? Tá tudo sob controle, Lê? A Rúbia disse que tá te ouvindo. Oi? A Rúbia disse no chat que tá te ouvindo. Ah, tá, beleza, beleza. Ah, Rúbia, sim. Então, galera, tá tudo sob controle? Vocês estão entendendo o que a gente tá falando? Sim. Sim? Tá bom, não deixa passar nada, não. Vamos para a questão número 5? Cara, você não imagina o esforço que eu estou fazendo para pagar essa lousa. Eu acho que essa tinta, o solvente dela é cola. Dá pra perceber, professor. Deu, né? Eu tô com lutando pena aqui do seu braço. É, então, tá vendo? Eu tô aqui me esforçando, tô me matando por você, gente. Aquele note lá da vaquinha, tá? Tô feliz da vida. Cadê o Maria, exercício? fofinho. Vamos lá, questão número 5. 3 partículas eletrizadas com carga Q, 2Q e 3Q estão fixas nos pontos A, B e C conforme a figura. A intensidade da força eletrostática que A exerce em B é igual a 6 vezes 10 a menos 4 newton. Logo, a intensidade da força eletrostática resultante das ações de A e C sobre B é... Oh, legal, é no estilo da 4, né? Questão no estilo da 4 é sua. Eu vou te dar aí uns 5 minutinhos para você fazer. Vamos lá. Professor, enquanto falar. isso, eu tô tentando fazer exercícios da apostila e, É. tipo, eu tô com dificuldade das últimas aulas. Você poderia me explicar rapidinho como que eu faço? Bom, Tal coisa. depende do que você quer que eu explique. Não, que é que que, por exemplo, como que eu descubro a carga elétrica, por exemplo, considerando que, tipo, inicialmente elas são idênticas e são neutras. Aí, tipo, uma passa uma quantidade de elétrons para o outro. Como que eu descubro a carga? Opa, peraí, elas não podem ser neutras então.
Não, é que elas foram atritadas. Aí, Ah, tipo, elas foram atritadas, né? isso, E, eu esqueci dessa informação. e a pergunta é quantos elétrons passam de uma para outra, é isso? Qual é a carga no caso? Porque ele dá a quantidade de elétrons que Que foi passou. transferido. Tá, Isso. quantos elétrons foram transferidos? Eu vou fazer essa, tá? Quantos Tá. elétrons foram transferidos? É 5 vezes 10 elevado a 12. 5 vezes 10 elevado a 12. 12 elétrons. Elétron eu vou representar assim, tá? Com sinal de menos. Tudo bem? Então, passa de um para outro, 5 vezes 10 a 12 elétrons. Cada elétron tem uma certa quantidade de carga. Lembra disso? Quando a gente começou a conversar sobre eletricidade, eu falei para você que prótons e elétrons têm a mesma quantidade de carga em módulo. E que não há na natureza, livres na natureza, nenhum tipo de partícula que tenha carga elétrica menor do que essa. Então, a menor quantidade de carga elétrica possível na natureza é a carga do próton, é a carga do elétron, em módulo. E esse valor é conhecido, então, como carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar no sistema internacional vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quer dizer, então a carga elétrica de um próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga elétrica de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Isso é chamado de carga elétrica elementar. Essa descoberta foi feita por Robert Millikan, colocou a eletricidade dentro da física moderna. Tá? Porque o Millikan descobre isso daqui um pouco depois do Max Planck ter descoberto uma coisa extraordinária, tá? Que as partículas não podiam ter qualquer quantidade de energia, que as quantidades de energia das partículas eram valores discretos. Tá? A energia das partículas vinha em quantidades específicas. Aí o pessoal começou a falar, quantização, tá? Física quântica. Tá? Estava nascendo a física quântica. Logo em seguida, o Millikan descobre que as partículas elementares, que eram os prótons e os elétrons, tinham a mesma quantidade de carga. E que todo corpo eletrizado tinha uma carga elétrica múltipla dessa daqui. Então, carga elétrica também é um fator discreto. Ele não pode ter qualquer valor que eu quiser, não é uma coisa contínua, é sempre múltipla deste valor. Tudo bem? Então, este valor é um quantum de eletricidade. A eletricidade também é quântica. Tá? A carga elétrica é um fenômeno quântico. Tá legal? Então, a carga de qualquer corpo eletrizado vai ser sempre o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, vezes o valor dessa carga. Então, a quantidade de carga elétrica desse corpo seria Q igual a mais ou menos N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? N é o número de elétrons, certo? Então a quantidade de carga adquirida vai ser mais ou menos 5 vezes 10 a 12ª, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? O 5 vezes 1,6 dá 8. O 10 a 12 vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 7, né? Então Q vai ser mais ou menos 8 vezes 10 a menos 7 coulombs. Ok? Esse 10 a menos 7, eu poderia até escrever assim, ó. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Este cara, 8 vezes 10 a menos 1, pode ser escrito como 0,8. E o 10 a menos 6 é uma daquelas potências representadas por símbolo. O símbolo para ela é micro. Então eu posso escrever que a carga acumulada é mais ou menos 0,8 microcoulombs. Professor, então se ele ganhar elétron, vai ser menos Vai zero. ser menos. Ah, E tá. se ele perder elétron, vai ser mais. Então o cara Justo. que perde os elétrons fica com a carga positiva, com essa carga positiva. E o cara que ganha os elétrons fica com essa carga negativa.
Entendi. Muito obrigado, professor. Desculpe aí. Beleza? Uhum. Olha só, é uma coisinha simples, né? Mas enquanto a coisa não estiver clara para nós, ela parece difícil. E aí ela começa a atrapalhar outras coisas, né? Tá joia? É a questão número 5, não é? Não, essa aí que eu pedi Não, não não, é. não. A 5 é o que você está fazendo. Ah, sim. É, questão número 5. Então vai fazendo aí, eu vou apagar essa luz. Eu vou até. Quer uma foto dessa também? Vamos tirar uma foto. Então, vamos lá. Professor, rapidinho. Pode falar. A unidade do SI é metros, né? É metro. Eu não posso trabalhar com distância em centímetros, né? Então, depende, tá? Uhum. Depende. Por exemplo, quando você tem uma expressão onde aparece distância dos dois lados da igualdade, tá? Alguma coisa vezes D é igual a alguma coisa, vezes D1 é igual a alguma coisa vezes D2. Se a distância aparece multiplicando os dois lados da igualdade, a unidade medida dela não importa mais. Porque as unidades vão acabar cancelando. Não é verdade? Tá? Agora, calcule a força. Bom, aí não tem jeito. Calcule a força, a distância fica em metros. Tá bom? Ok.
Putz, gente, já acabou o nosso tempo. Sim. Acabou o nosso tempo. Nossa, que rápido. Não, então, eu tava me divertindo aqui. Quando eu venho pra luz, eu perco a noção, cara. Perco mesmo a noção. Era para terminar 5 minutos atrás, né? É isso mesmo? É. Então vamos fazer o seguinte, ó, a próxima aula também é sobre exercício, sobre lei de Coulomb, tá? Então, como tarefinha para vocês, essa é a tarefa da semana, tá? Terminar a questão número 5 e fazer os exercícios da próxima aula. Tá legal? Isso é tarefa. Só que essa é a tarefa que tem correção. Tá bom? Começo da próxima aula, eu vou chegar e vou falar assim, ó, fizeram as questões? Ó, a 5 é assim, a 6 é assim, a questão da aula seguinte é assim, assim, assim. Mostro todas as resoluções, tá? Mas aí você já vai ter trabalhado com elas. Então eu acho que a gente ganha algum tempo assim. Tá bom? E aí, se a gente conseguir fazer num ritmo legal, na próxima aula a gente começa a falar um pouquinho sobre a ideia de campo elétrico. Tá bom? Beleza? Putz, gente, acabou já. Até a semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Foi um prazer imenso trabalhar com vocês de novo. Eu fico esperando a quarta-feira, cara. Fico esperando a quarta-feira, é muito legal, tá? Gente, um abraço para todos vocês. Obrigado por terem vindo para a aula, tá? Semana que vem a gente volta a conversar. Beijos e abraços para todos, tá? Tchau, Ok, professor. tchau, professor. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Ô, professor, rapidinho. Professor? Oi, André. Oi, David, tá falando? A Bia me mandou uma pergunta no chat. Oi? A Bia mandou uma pergunta no chat. Cadê a pergunta da Ela Bia? perguntou, e as lições do livro? Eu acho que é do livro de física, sabe? As lições seriam a tarefa do livro? Sem ser a da apostila geral, eu acho que ela está se referindo ao livro próprio, Ao livro, sabe? né? Eu também acho. Isso. Ô Bia, por enquanto eu quero que você faça as da aula, tá bom? Tudo bem? Essa seria a sua tarefinha para essa aula. Aí, para a semana que vem, eu vou passar para vocês uma seleção de exercícios sobre lei de Coulomb, tá bom? Joia? Beleza, tá? Até mais, gente. Até a Tchau, próxima. professor, obrigado. Nada, foi um prazer. Tô encerrando, tá? Tchau, Letícia. Tchau, Ana. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Até. Tchau, tchau.